Olá, me chamo André. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2008. Nessa época, eu estava noivo e residia em uma pequena cidade do interior paulista, próximo ao sul de Minas. E minha noiva residia em outra cidade vizinha, porém ela morava em uma zona rural, afastada da cidade dela. Todos os sábados, assim que eu saía do trabalho por volta de meio-dia, chegava em casa e já me aprontava para ir para a casa dela. O problema é que nessa época eu não tinha nenhuma condução, nem carro, nem moto. Então eu ia de ônibus até a cidade dela. Porém, o ônibus não fazia o percurso até a zona rural. E todas as vezes eu tinha que descer do ônibus na cidade e chegar até a casa da minha noiva a pé, que era cerca de uns 5 quilômetros. Porém, sempre que isso acontecia, eu fazia esse percurso durante o dia, pois chegava na cidade dela por volta das 2h15 da tarde e demorava cerca de uns 45 minutos a pé até chegar no sítio dela. E para falar a verdade, eu até gostava disso, pois como eu vivia sempre na cidade, naquela correria, caminhar ao sábado na natureza tardinha, ouvindo os pássaros e tudo mais, era muito gostoso. Certo sábado, cheguei no meu trabalho com o mesmo plano, de sair de lá meio-dia e ir para o sítio da minha noiva. Porém, aconteceu uma coisa inesperada. O meu encarregado me pediu para que nesse dia eu fizesse hora extra e trabalhasse até as 4 horas da tarde. Como eu estava com o casamento marcado e ainda precisava comprar várias coisas, eu topei, pois um dinheirinho extra iria cair muito bem no final do mês. Então liguei para minha noiva explicando o ocorrido e disse que ia chegar mais tarde por causa disso. Quando deu as 4 horas da tarde, eu saí do serviço e fui para minha casa tomar banho e arrumar minhas coisas, e pegar o ônibus na rodoviária. Eu peguei o ônibus às 17h45 e cheguei na cidade da minha noiva às 18h20. O sol já tinha se posto completamente. Quando cheguei na cidade, eu liguei para minha noiva avisando que tinha chegado e que já estava a caminho do sítio dela. Ela disse que não era bom andar à noite naquela estrada, então ela pediu o irmão dela para que me buscasse e pediu para que eu esperasse o irmão dela na rodoviária. Como eu não queria ficar lá parado esperando e eu conhecia o carro do irmão dela, eu decidi ir andando sozinho na estrada. E quando eu me deparasse com o carro do irmão dela na estrada, eu parava ele e comecei a seguir o caminho. Confesso que quando comecei a andar, eu meio que arrependi, porque estava muito escuro e estava dando um certo medo de andar naquela estrada à noite sozinho. Mas mesmo assim continuei o trajeto. Quando tinha percorrido cerca de 2 quilômetros, cheguei a uma parte da estrada que passava por dentro de uma grande mata que tinha na região. Naquela parte, mesmo ao dia, já era bem escuro devido à densidade da mata, e à noite então era muito mais escuro. Não conseguia enxergar um palmo na frente do nariz, e mesmo assim continuei o trajeto. De repente, comecei a escutar umas pisadas estranhas no meio da mata, e uns barulhos de galhos quebrando. Fiquei parado por alguns segundos e percebi que os passos vinham em minha direção. Mesmo assim, eu ainda estava tranquilo, pois imaginei que seria algum cavalo ou uma vaca que estaria perdida ali no meio daquela mata. De repente, percebi que alguma coisa saiu da mata e entrou na estrada a uns 20 metros atrás de mim. Então, eu parei e fiquei em silêncio e pude ouvir uma respiração alta, ofegante e cansada. Depois ouvi uma espécie de grunhido, e pelos barulhos que a criatura fazia, eu percebi então que não era uma vaca nem um cavalo, era alguma criatura de outro mundo. Nesse momento eu comecei a sentir um verdadeiro desespero, por estar ali naquela situação sozinho. De repente percebi que aquilo começou a vir em minha direção, então eu comecei a caminhar em passos largos, o pânico começou a tomar conta de mim. Nessa hora eu já estava orando para que meu cunhado aparecesse depressa no carro. Eu estava tendo a sensação que estava sendo caçado. Naquela época eu tinha um celular que tinha uma lanterninha. Porém era uma lanterna fraca, mas mesmo assim rapidamente tirei o celular do bolso e ativei a lanterna para iluminar um pouco a estrada, para que eu pudesse caminhar melhor. O problema é que no impulso, quando eu ativei a lanterna, me deu na mente de apontar a lanterna para onde estava vindo o barulho da criatura me seguindo. Quando eu apontei a lanterna para lá, eu não podia acreditar. A lanterna fazia com que os olhos da criatura refletissem como olhos de gato. Mas o problema nem foram os olhos, e sim que deu para perceber que aquela criatura tinha uns 2 metros de altura. Não tinha condições daqueles olhos estarem vindo de algum animal desse mundo. Aquilo era um animal e estava de pé.
O meu susto ali foi tão grande que na hora deixei o celular cair no chão. Ali eu não queria nem saber, comecei a correr com todas as minhas forças. E não sei se foi sorte ou algum milagre de Deus, nesse momento eu consegui ver o farol de um carro vindo em minha direção. Só podia ser o meu cunhado. Corri em direção ao carro, fazendo ele parar. Eu só queria entrar logo naquele carro e sair dali o mais rápido possível. O meu cunhado freou bruscamente e entrei com tudo para dentro do carro. Eu já fui falando: Júlio, vira esse carro aqui mesmo, corre, tem um bicho muito estranho vindo ali. O meu cunhado parecia até que já sabia do que se tratava e já foi logo manobrando o carro. Eu pude notar que a coisa estava vindo em direção a nós. Graças a Deus, meu cunhado virou o carro rapidamente e saiu acelerando. O meu desespero era tanto que quando chegamos na fazenda até fiquei com medo de descer do carro. Meu sogro estava sentado em um banco de madeira, fazendo um cigarro de palha, enquanto minha sogra fazia a janta. O meu cunhado logo chegou e perguntou o que foi aquilo que aconteceu lá na estrada. Eu expliquei tudo para eles. O meu sogro ouviu atenciosamente e disse: é muito perigoso vir à noite por essa estrada, principalmente nessa região da mata. Desde que eu era criança, sempre ouvi falar que algo perseguia as pessoas naquele lugar. Muitos deixaram de passar ali durante a noite. Mas já faz alguns anos que não ouvi mais falar de mais nada ali. Pelo que você está contando, parece que a criatura voltou. Naquela noite foi muito difícil dormir. Qualquer barulho que eu escutava lá fora da casa, eu já ficava atento, pensando que pudesse ser a criatura que tivesse nos perseguido até o sítio. No outro dia de manhã, eu e meu cunhado e o meu sogro fomos até o local na tentativa de recuperar o meu celular que tinha caído no chão. Por sorte, ele ainda estava lá, mas mesmo estando de dia, quando entramos naquele local da mata fechada, eu não conseguia ficar tranquilo. Graças a Deus, recuperei o celular e voltamos para o sítio rapidamente. Depois disso, jurei que nunca mais passaria por ali sozinho, de dia e nem de noite. Depois desse dia, todos os dias que eu ia lá no sítio, eu pedi para que meu cunhado me buscasse na rodoviária, mesmo estando de dia. Hoje em dia, eu sou casado e a minha noiva mora comigo nessa cidade. E os pais dela também venderam a fazenda e vieram morar na cidade. Isso já faz alguns anos. E até hoje fico me perguntando se aquela criatura ainda habita aquele lugar. Boa noite.